Boa tarde, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é mais uma vídeo resolução do canal Professor Valdívia Resolve. E a gente vai falar um pouquinho hoje de plano inclinado utilizando um exercício algébrico para explicar a situação, beleza? Vamos começar na leitura do exercício e depois a gente vai explicar um pouquinho do conceito de plano inclinado. Vamos lá, o exercício fala o seguinte. Um corpo de massa M. Então o primeiro dado que a gente pode coletar desse exercício, que é a massa do corpo, é M. Desliza sem atrito sobre uma superfície, sobre um plano, inclinado, que forma um ângulo θ com a horizontal, conforme seguir. Pessoal, a gente tem que lembrar que o plano é sem atrito. Assim, as forças de atrito serão desprezadas nesse exercício, beleza? Sabendo que o módulo do campo gravitacional local é G, calcule A, resultante das forças que atuam no corpo, e B, a aceleração do corpo. Primeira ideia que a gente tem que fazer, todo exercício discursivo, obrigatoriamente, a gente tem que colher os dados do exercício. O primeiro dado é que é um plano sem atrito. Se eu tenho um plano sem atrito, eu posso falar que a força de atrito será desprezada. Então, a força de atrito, zero. Segundo dado que eu tenho, que a massa do bloco é M, e a gravidade do local vale G. Tudo bem? Com essa ideia, a gente pode passar para a ideia de plano inclinado. Pessoal, nesse momento a gente vai começar a realizar um diagrama de força. Toda vez que a gente trabalha com forças das leis de Newton, é interessante a gente desenhar um diagraminha de força, beleza? Lembrando, esse plano é um plano inclinado, portanto, ele tem um ângulo de inclinação que a gente vai representar pela letra θ. Tudo bem? Outra coisa importante é pensar nas forças que estão atuando neste corpo. Nesse corpo, com certeza, a gente tem duas forças atuando. A primeira delas é aquela força que atua em todo o corpo que possui uma massa, que é a chamada força peso. A gente tem que lembrar que a força peso é uma força que sempre aponta na vertical. Aliás, a direção da força é vertical e ela sempre aponta, tem um sentido apontado para baixo. Tudo bem? Então a gente tem aqui a nossa força peso, certo? E a gente tem uma segunda força, pois esse corpo está em contato com uma superfície. E toda vez que um corpo está em contato com uma superfície, surge uma força perpendicular a essa superfície, que a gente chama de força normal. Tudo bem, pessoal? Só que aqui a gente tem uma situação que é problemática. Pensa na seguinte situação, quando eu tenho um cabo de guerra, duas forças apontam em sentidos contrários. Nesse caso eu tenho duas forças, mas elas não estão na mesma direção. Elas estão com direções diferentes. Assim fica difícil fazer um equilíbrio de forças. O que a gente vai fazer então? A gente vai decompor o vetor força-peso em outros dois vetores. O primeiro vetor vai ser um vetor que ele tem a mesma direção da força normal, que eu vou chamar esse vetor de peso da normal, e eu vou decompor esse vetor força-peso num outro vetor que aponta paralelo ao plano. E esse vetor, normalmente, eu nomeio de peso da tangente. Tudo bem, pessoal? Assim, a gente pode pensar nessa decomposição vetorial pelo seu método numérico. Vamos passar para a próxima lousa. Vamos lá. Pessoal, nessa imagem a gente pode perceber que a gente pegou os três vetores anteriores, peso, peso da normal e peso da tangente, e conseguiu formar com eles uma imagem geométrica fechada que nada mais é do que um triângulo retângulo. Vocês podem perceber que esse triângulo retângulo tem um ângulo reto, e aquele ângulo que anteriormente era o ângulo de inclinação do nosso plano, agora é o ângulo entre o vetor peso e o peso da normal. Se a gente começar a fazer uma relação trigonométrica nesse triângulo, a gente pode começar pensando na relação do seno. A gente pode pensar na relação do seno desse ângulo θ. Lá na trigonometria, seno nada mais é que a relação do cateto oposto, que no nosso caso, o cateto oposto é o peso da tangente, e a hipotenusa, que no nosso caso vai ser o próprio vetor peso. Assim, a gente pode concluir, isolando o peso da tangente, que o vetor peso vezes o seno do ângulo de inclinação vai ser o nosso peso da tangente. Tudo bem, pessoal? A gente pode pensar também na relação
trigonométrica desse triângulo agora na relação cosseno do meu ângulo θ. Quando a gente pensa da matemática em cosseno, cosseno nada mais é do que o cateto adjacente, que no nosso desenho vai ser o peso da normal, sobre a hipotenusa, que no nosso desenho vai ser o próprio vetor peso. Novamente isolando o vetor peso da normal, a gente vai concluir que peso vezes cosseno do ângulo de inclinação é o nosso vetor peso da normal. Tudo bem? Então a gente tem duas relações extremamente importantes aqui para a gente fazer o nosso estudo do plano inclinado. Beleza? Vamos passar para a nossa próxima ideia para a gente conseguir, então, pensar na relação do item A. Pessoal, pensando então agora no nosso item A, ele quer saber a força resultante que atua nesse corpo. Pelo desenho anterior, a gente percebeu que peso da normal e normal estão em equilíbrio. Então elas não resultam em movimento. Portanto, a gente pode concluir que a nossa força resultante vai ser aquela força que resulta em movimento, aquela força que faz o bloquinho descer o plano inclinado, que é o próprio peso da tangente. Assim, abrindo a relação de peso da tangente, a gente pode pensar que força resultante nada mais é que peso vezes seno do ângulo de inclinação. Se a gente abrir mais um pouquinho, lá no nosso estudo das leis de Newton, a gente viu que peso nada mais é do que massa vezes gravidade, e tudo isso vezes o seno do ângulo de inclinação. Essa ideia, para a gente nesse exercício, é simplesmente algébrica, é só para encontrar a resposta. Mas nos exercícios que demandam cálculo, é extremamente importante. Tudo bem? Vamos passar agora então para o item. Pessoal, no nosso item B, o exercício pediu para a gente para encontrar a aceleração do corpo. Lá na segunda lei de Newton, no princípio fundamental da dinâmica, a gente viu que a força resultante de um corpo é proporcional à massa desse corpo vezes a sua aceleração. Pelo item A, a gente já encontrou que força resultante nada mais é do que massa, gravidade, seno do ângulo de inclinação, que é θ, igualando a nossa relação, que é massa vezes aceleração. Se a gente perceber, a gente tem dois elementos iguais dos dois lados da igualdade, ambos multiplicando essas relações. Assim, a gente pode simplificar essa expressão cortando a relação de massa. No final das contas, a gente vai chegar à nossa resolução, à nossa conclusão, que a aceleração, num plano inclinado, sem atrito, nada mais é que a relação entre a gravidade e o seno do ângulo θ. Com isso, a gente encerra a nossa resolução. Espero que o vídeo tenha ajudado. Bom final de semana a todos. E, por favor, assinem o canal, se inscrevam, fiquem de olho no canal que sempre a gente vai colocar novidade aí, tudo bem? Grande abraço a todos, até mais.